Olá, alunos, tudo bem? Sejam todos bem-vindos à nossa aula de pré-ENEM de hoje. Essa é a disciplina de Geografia e eu sou a professora Jamaica. Bem, a nossa aula vai ser dividida em duas partes, então nós vamos ter Problemas Ambientais 1 e Problemas Ambientais 2. Vamos então começar a nossa aula? Bem, aqui tem uma imagem com o tema da nossa aula, que hoje nós vamos abordar sobre os principais problemas ambientais. Só lembrando, problemas ambientais está na pauta de um dos conteúdos que mais caem nas provas e nas avaliações do Enem. Bom, vários são os temas que se envolvem nas discussões sobre o meio ambiente. Entre eles estão a poluição, o desenvolvimento sustentável, a gestão pública do meio ambiente, os impactos do lixo na natureza, entre outros. O que a gente vai discutir agora, durante essa aula, é justamente a atividade humana, que vem causando diversos dos problemas ambientais, que prejudicam a vida no planeta e interferem na dinâmica natural da Terra, sendo um dos assuntos, como eu falei, mais cobrados no Enem, sobretudo ao que se refere os tipos, as causas e a solução desses desequilíbrios. Aqui nós vamos falar um pouco melhor. Esses problemas ambientais, eles são decorrentes principalmente do crescimento e desenvolvimento da sociedade. As questões ambientais devem ser alvo de atenção principalmente pelos impactos socioambientais gerados. Vamos aqui, então, colocar os principais problemas ambientais que afetam o Brasil e o mundo. A gente pode citar, acompanha aí comigo, o desmatamento, as mudanças climáticas, a poluição do ar, a poluição da água, a degradação do solo e também a geração de resíduos, quando a gente fala, por exemplo, do lixo. A gente vai começar, então, a falar aqui do desmatamento. Olha que interessante essa imagem que mostra um pouco do desmatamento. E a gente sofre principalmente com esse problema aqui na nossa região. As principais causas do desmatamento, a gente tem como principal causa aí a extração de madeira, a instalação de projetos agropecuários, implantação de projetos de mineração, instalação ou expansão de áreas de garimpo, construção de hidrelétricas. A gente também pode citar as questões como as queimadas, os incêndios e também a abertura de estradas. Então, essas seriam aí as principais causas do desmatamento. Agora a gente vai ver as principais consequências do desmatamento. Quais seriam? A gente pode citar, por exemplo, o comprometimento da biodiversidade, tanto nas espécies animais e vegetais, o aumento do processo erosivo, o assoreamento dos rios e dos lagos, o rebaixamento dos aquíferos, a diminuição dos índices pluviométricos, que a gente já falou sobre essa questão das chuvas nas aulas anteriores, e a elevação das temperaturas locais e também regionais, que a gente vai citar, por exemplo, as ilhas de calor, que são formadas principalmente devido a essas consequências do desmatamento que nós vamos discutir durante a nossa aula. Vamos agora falar sobre a poluição do ar. Então, essa imagem fala um pouco sobre esse tema bem interessante. Como vocês podem observar, isso daqui é uma área de fábrica e a gente percebe, por exemplo, a poluição pairando nessa localidade. Bem, a poluição do ar caracteriza-se pela elevação dos níveis de substâncias consideradas poluentes e que acarretam aí um desequilíbrio ao meio ambiente. Quais seriam as principais causas aí da poluição do ar? Ela pode ser causada principalmente por gases poluentes de fontes naturais, ou como, por exemplo, atividades vulcânicas, e também ela pode ser através de atividades humanas, como industrialização e principalmente a queima de combustíveis fósseis nos veículos. Nesse caso da imagem, o tipo de poluição do ar que a gente percebe é justamente causada pelo processo de industrialização. Aqui tem um esqueminha sobre a poluição do ar que vocês podem acompanhar aí comigo. Então, a gente tem
Principal ponto aqui é a poluição do ar. A gente tem, por exemplo, uma parte que vai falar dos danos, lá em cima a fumaça e também a questão da fuligem. Aqui a gente coloca, por exemplo, algumas características da poluição do ar. Por exemplo, a questão da fumaça. A gente tem as queimadas, veículos e as indústrias. A questão aqui sobre os danos. A gente tem, por exemplo, com a poluição do ar, a gente pode ter danos ao meio ambiente, também danos à saúde. E a questão da fuligem, também através das queimadas, a gente também pode desencadear aí também através da queima de combustíveis dos veículos e também das áreas industriais. Ok? Então, esse esqueminha, se vocês quiserem acompanhar, tá? Ele fala um pouquinho, em resumo, quais seriam, por exemplo, as causas e os danos da poluição do ar. Vamos agora falar da poluição da água. A poluição da água é um grande problema na nossa sociedade atual, porque a gente sabe aí que por que é um problema? Porque a poluição da água ela causa uma alteração na qualidade da água, tornando-a, por exemplo, prejudicial para o meio ambiente e até imprópria para o consumo. As causas: descarte de produtos e dejetos em corpos d'água, resíduos de atividades agrícolas, domésticas e industriais lançados na água sem o devido tratamento adequado. Como consequência, a gente pode citar desequilíbrio dos ecossistemas, morte de espécies aquáticas, proliferação de micro-organismos e o problema chamado eutrofização, que a gente vai ver aqui durante também a nossa aula sobre problemas ambientais, que é um efeito acumulativo de metais pesados nos organismos. Então, esse problema que a gente pode estar observando agora, ele está aqui na imagem. Olha que interessante. A gente tem um curso de água e a gente tem, nesses cursos de água, a gente tem uma rede de esgoto que está sendo despejada nesse curso de água sem o devido tratamento, conforme vocês podem ver na imagem. Agora a gente vai falar um pouco sobre a degradação do solo. Bem, a degradação do solo é um problema que causa aí, por exemplo, a destruição do solo, seja por causa natural ou decorrente de atividades humanas, inviabilizando a sua capacidade de produzir. As principais causas: exploração em excesso, sem rotatividade de culturas, contato com poluentes, perda de nutrientes, a salinização do solo, acidificação do solo, ou seja, as causas da degradação do solo é justamente do solo se tornar cada vez mais ácido, que vai também trazer problemas como a lixiviação e assim a diminuição da matéria orgânica. Conforme vocês podem observar na imagem, esse problema da degradação ambiental, aliás, da degradação do solo, ele é um problema também que existe aqui na nossa região. Olha como ficam as características do solo quando a gente tem, por exemplo, problema aí da diminuição da matéria orgânica. Olha que interessante a imagem. O solo ele se torna um solo pobre. Então, por exemplo, quando a gente tem um período chuvoso, esse solo ele é facilmente arrastado. Conforme vocês podem observar aqui na imagem, uma delas mostra, por exemplo, um problema na geografia que a gente chama de vossorocas. E é interessante, pessoal, que aqui na nossa região é muito comum esse tipo de problema da degradação do solo. Eu gostaria de citar, inclusive, durante um período chuvoso que a gente teve aí no mês de março, a gente teve, por exemplo, vários rompimentos na BR-364, na BR-317, rompimentos causados justamente por causa da degradação do solo, justamente causados por esses impactos ambientais. E que traz para a sociedade todo um transtorno, conforme a gente pode observar. Por exemplo, a BR-364, no trecho que a gente chama, por exemplo, ali no Balneário Quinauá, ele passou mais de 20 dias interrompido, o tráfego ali ficou mais de 20 dias interrompido, justamente por causa do rompimento da BR e que trouxe aí vários problemas, vários agravos à sociedade que mora ali próximo ou até mesmo quem precisa se locomover, tá?
sair ou até mesmo chegar até a cidade de Rio Branco, ok? Bem, aqui nós vamos falar sobre a geração de resíduos. Geração de resíduos é uma pauta também bastante interessante, que a gente precisa discutir muito e que é muito, por exemplo, recorrente, questões do Enem, que fala, por exemplo, sobre essa questão do lixo, sobre esse problema ambiental. As causas: crescimento populacional, o processo de industrialização, o aumento do consumo. Então, a geração de resíduos, ela traz aí uma interdisciplinaridade muito grande, quando a gente fala principalmente aí do consumo, do consumismo, a utilização de materiais que demoram muito tempo a se decompor na natureza, o descarte indevido pela população, ou seja, aquela população que não descarta de forma correta o lixo. Como consequência, a gente pode citar o acúmulo de lixo e geração de doenças, além do desequilíbrio ambiental, a poluição visual, problemas como alagamentos, problemas, por exemplo, como entupimento de bueiros, contaminação do solo, da água e do ar. Novamente, vou trazer essa questão dentro da nossa região, pessoal. Algo bem interessante que a gente vivenciou no mês de março, também durante o mês de abril, que foi justamente problemas de alagamentos. Em algumas áreas, os alagamentos se deram principalmente por causa do entupimento de bueiros causados pela geração de resíduos, causados justamente pelo descarte incorreto de resíduos sólidos, que a gente chama de lixo. As possíveis soluções: reduzir o produto, reduzir a produção de lixo, trabalhar a coleta seletiva para a destinação correta e estimular a reutilização e também a reciclagem. Olha que imagem interessante que a gente vai observar. Como vocês podem ver, olha a quantidade de lixo que é despejado na natureza. E também, como eu falei, uma possível solução seria justamente a coleta seletiva e a destinação correta desse lixo, porque na sociedade atual existe muito isso. As pessoas acabam destinando o lixo de forma incorreta. Bom, todas essas questões que eu acabei de citar, eles vão desencadear o que a gente chama de mudanças climáticas. Então, esses problemas ambientais que a gente acabou de ver, eles podem, por exemplo, desenvolver as chamadas mudanças climáticas. Eles vão contribuir para essas mudanças climáticas. Por exemplo, o que seriam as mudanças climáticas? O problema é significativas alterações no clima do planeta Terra por causas naturais ou decorrência das ações humanas. Então, as mudanças na órbita da Terra e glaciações são exemplos de causas naturais. Porém, a gente está debatendo aqui essas mudanças em decorrência da ação humana, tá? Por exemplo, o que seria uma mudança climática? O que seria de causa humana? A queima de combustíveis fósseis, como o petróleo, o gás natural, é uma das principais fontes de lançamento de gases nocivos ao meio ambiente. Então, isso contribui diretamente para essas mudanças climáticas. Além do acúmulo de gases na atmosfera, que vai intensificar o chamado efeito estufa, que vai reter na superfície o calor proveniente da radiação solar, e o agravamento dessa situação faz com que a temperatura da Terra ela aumente, conforme nós vamos observar em um grupo de imagens que estão distribuídas aí ao longo do slide, conforme vocês podem observar, tá, pessoal? Então, esse é um dos problemas que são as mudanças climáticas e são gerados justamente por essas questões ambientais que a gente veio debatendo aí ao longo da aula. Bem, tudo isso pode gerar alguns desequilíbrios. Desequilíbrios ambientais são justamente, como eu disse, causados pela interferência do ser humano direta no planeta. Então, quando o ser humano interfere na natureza e causa alterações, podem ser alterações biológicas, químicas, físicas, que vão trazer um impacto negativo, principalmente aos ecossistemas, e vai resultar
em um desequilíbrio ambiental. Bom, essas são as nossas referências, ok? Como vocês podem estar observando aí no slide, só repetindo o que eu acabei de falar no início da aula. Essa aula é composta por duas partes, parte 1 que a gente acabou de ver e a parte 2 que nós vamos ver na próxima aula. E só frisando, pessoal, que as questões ambientais, junto com esses problemas e todos esses desequilíbrios causados pelo homem, são pautas importantes que caem no Enem, tá? Então, espero vocês na próxima aula. Qualquer dúvida, se vocês quiserem estar revendo essa aula, vocês podem estar acessando as nossas plataformas e até a próxima aula.